Olá, boa noite, bem-vindos a mais essa live. Hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022. Estamos ao vivo mais uma vez. Meu nome é Marco Krebs, eu sou professor de macroeconomia e eu ensino estudantes a se tornarem profissionais extremamente desejados pelo mercado financeiro. Olha, se você não está me seguindo, clica aqui, começa a me seguir agora. Segue meu conteúdo, que tem coisa muito legal, muito importante para você. E eu vou te dizer uma coisa: se você é estudante e quer entrar no mercado financeiro, você precisa conhecer macroeconomia. A macroeconomia é o pilar de tudo, de todo o conhecimento que você precisa para encarar o mercado financeiro e para compreender as oscilações desse mercado e também antever mudanças e oscilações do mercado financeiro. O mercado financeiro nada mais é do que um reflexo da economia do país, do reflexo de como vão as coisas, como está o ambiente de negócios, por exemplo, quais foram as últimas decisões de política econômica, de política fiscal, por parte do governo, de política monetária, por parte do Banco Central e, naturalmente, o mercado reflete essas coisas, né? O mercado nada mais é do que esse grande ambiente onde os agentes da economia realizam seus negócios, suas transações e onde também toda atividade econômica, de uma forma geral, está refletida, atividade essa seja industrial, seja comercial, etc. Continuando a nossa análise da conjuntura econômica atual, né, nós seguimos sem novidades no panorama fiscal. Nós tivemos na semana passada a reunião do Comitê de Política Monetária, que manteve a taxa Selic em 13,75%, e a ata, nós até já comentamos aqui, a ata foi bastante conservadora. Só um minutinho. A ata emitiu alertas de que a política fiscal não pode continuar totalmente desprendida da política monetária. O que quer dizer isso? Não se pode haver esperança de redução de taxa de juros se, por um lado, nós temos inflação muito alta. Rosito, meu querido Carlos Alberto, que maravilha ter você aqui, que honra. Muito obrigado, Rosito. Comentávamos, Rosito, sobre a situação macroeconômica atual da conjuntura. Renato Bale, obrigado pelo apoio, você está sempre por aqui. Então, estava dizendo que não se pode haver esperança de redução de taxa de juros se o governo continua... Prazer é todo meu, querido. Continua com essa perspectiva de aumento de gastos. Ora, uma taxa de juros mais alta significa que há um aperto monetário, significa que há uma contração monetária, o Banco Central está retirando moeda de circulação. Ora, se o governo planeja mais gastos, ele vai colocar moeda em circulação. Então, ao invés de dar as mãos ao Banco Central no combate à inflação, ele faz exatamente o oposto, pelo menos planeja fazer o oposto. De tal sorte que nós temos, então, esse desencontro entre a política fiscal e a política monetária. Estou me referindo, naturalmente, ao novo governo. Por mais que o nome escolhido para o ministro da Fazenda, né, o novo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, tenha dito que não irá aumentar gastos, nós temos
já nomes escolhidos por ele, né, nitidamente heterodoxos. Juliana Carozzi, obrigado, querida, bem-vinda. Então, esses nomes heterodoxos sugerem que nós vamos ter uma condução dirigida, né, para o aumento de gastos, para o famoso efeito multiplicador keynesiano. Leandro, bem-vindo, meu querido. Então, nessas horas a gente pensa com bastante tristeza, né, com uma melancolia, né, como o Brasil não aprende com os seus erros do passado, né? Outro dia, ontem eu precisei trocar alguns reais por dólar, por razões pessoais, e a cotação estava R$ 5,40 para $1. Então a gente vê, a gente lê no Valor Econômico, no Globo, etc., a gente vê lá, dólar comercial, 5,20, 5,30, tá? Isso é uma média de um patamar, isso é um valor, ponto, mas não é o dólar que você, não é o preço que você vai pagar no dólar, né? Então, é um câmbio absolutamente não de equilíbrio, eu diria assim, né? É um valor muito alto para o câmbio. E, evidentemente, embaralhou aqui as letras, não sei quem foi que entrou. Farias, meu querido, bem-vindo. Evidentemente, um câmbio bem acima, né? Uma taxa de câmbio bastante acima da taxa de equilíbrio. Como é que a gente poderia fazer para essa taxa voltar a patamares menores? E não me venham com a história de que taxa de câmbio só impacta quem vai viajar, só impacta a classe média alta. Isso é uma conversa furada, tá? O dólar mais caro impacta a inflação, o dólar mais caro impacta o preço de alimentos. Nós temos que importar trigo da Ucrânia, fertilizantes da Rússia, etc. Então, isso, a indústria, de uma forma geral, investe em bens de capital e precisa importar. Nós mesmos consumimos também bens importados. O dólar mais alto impacta a inflação. E a inflação impacta a vida do trabalhador de menor salário. Então é impossível, que eu venho repetindo exaustivamente, é impossível se fazer política social com inflação, tá? Nós precisamos justamente do quê? Do equilíbrio fiscal. Esse dólar mais alto, essa taxa de câmbio alta, essa necessidade de muitos reais para serem trocados por $1, neste momento, está traduzindo as incertezas fiscais. O que o governo vai fazer doravante quanto a gastos públicos? Será crível essa promessa do Fernando Haddad que, de fato, não vão aumentar gastos? Será? Vocês vejam que a escolha do Aloysio Mercadante para o BNDES também foi uma atitude bastante controversa, né? Nós tivemos que mudar uma lei para isso, né? Então, eu quero colocar a Juliana Carozzino, eu sou o novo presidente da República, quero colocar a Juliana no BNDES. Não, mas a Juliana participou, é membro ativa de um partido político X. Então não pode. Por que não pode? Não, porque a lei diz que durante os últimos 36 meses a Juliana não pode ter feito parte de nenhuma campanha política. Não tem problema, eu mudo a lei. É muito simples. Então, essa questão de mudar a lei em cima da hora para eu acomodar uma pessoa que eu quero, não importa. Gustavo, meu querido, Lorenzato,
bem-vindo, muito obrigado. É uma questão seríssima, não importa nem o nome da pessoa que eu estou colocando, né? Ela pode ser o nome mais bem visto pelo mercado, pela sociedade, pode ser Deus em pessoas, Jesus Cristo, Mohammed, Maomé da religião muçulmana, pode ser Moisés, não interessa. O fato de você mudar uma lei sinaliza para a sociedade um desrespeito às instituições, às leis, às regras do jogo, que é sem precedente, absolutamente sem precedente em nenhum outro país, lógico, país decente, né? País desenvolvido. Então isso gera um ambiente de fragilidade institucional, de insegurança institucional, que também impacta o dólar. Mas como, crédito? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque se eu não ofereço regras do jogo claras aos investidores, se o ambiente de negócios é um ambiente inóspito, é um ambiente sem regras, é um ambiente que tudo pode mudar, a lei pode mudar, então os investidores saem daqui, os estrangeiros não vêm e os nacionais saem, trocam reais por dólares, assim o real se deprecia e o dólar fica mais caro. Espera aí que o meu queridíssimo Rosito tem uma colocação. De outro lado, de uma maneira artificial, dólar supervalorizado protege a produção nacional e constitui tarifa CIPTA. Ah, não acredito, Alice Coutrin, minha querida, que honra, você me honra demais com a sua presença. Rosito, de fato, quem está entrando mais? Silvinha Lira, obrigado Silvia, quanto tempo, querida. Rosito, de fato isso é verdade, tá? Um câmbio depreciado, um real depreciado, dólar mais forte, você tem uma valorização das exportações, tem um impacto bom nas exportações. Mas você sabe, meu querido, que esse é um impacto se essa cotação do dólar for muito artificial, for muito acima da cotação de equilíbrio, que na minha análise é o caso atual, aí não é bom, porque você favorece as exportações de um lado e com isso você pode ter um certo aumento de PIB, mas por outro lado você gera inflação. Um aumento do dólar é inflacionário, tá? E aí quem vai pagar essa conta é o trabalhador mais desfavorecido, é o trabalhador que ganha o menor salário. E aí, meu querido, é um preço que a sociedade não está disposta a pagar, né? Rui Monteiro, obrigado, meu querido. Rui 3 Monteiro. Então, essa questão da balança comercial, você tem razão, mas é uma coisa que eu questiono muito, sabe? Nas minhas aulas de macroeconomia, a Alice Coutrin é a minha atual aluna número 1 de macroeconomia, uma aluna. Boa noite, meu querido. Ingrid de Checo. Não, de Caeco. De Checo, Ingrid, bem-vinda, querida. A Alice Coutrin é a atual minha aluna, o meu aluno número 1. Eu costumo comentar isso nas aulas. A balança comercial, esse saldo, eu vejo com muito relativismo isso. Você veja, a renda interna do país, ela impacta muito as importações. Um país que tem um PIB muito alto, que tem uma renda interna alta, ele vai tender a ter bastante importação. Esse é o caso clássico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um PIB absolutamente, um PIB per capita enorme, e o PIB
é o maior PIB, como país, é praticamente 25% do PIB mundial. Então eles são um país com uma tradição importadora fantástica. Então, ou seja, quando você tem dinheiro, você compra mais, não compra? Você importa mais, consequentemente. Parte do seu consumo é dirigido para bens importados. E a balança comercial americana, nem sempre ela está positiva. Não obstante, isso é um reflexo do consumo da sociedade americana. Tá? João, querido, bem-vindo, muito obrigado. Então, por um lado, a balança comercial, ela faz bem para o PIB, ela traz aumento de PIB, mas uma balança comercial negativa, a meu ver, não é um sinal negativo para o país, de uma forma geral, para a qualidade de vida para o país. Mas você tem razão, sem dúvida alguma, Rosito, que um dólar mais caro, um real depreciado, favorece as exportações, não há dúvida. Só que não podemos ter um excesso de depreciação cambial. Gente, muita gente entrando aqui na live. Chama os amigos, vamos debater aqui, façam que nem o Rosito. E atenção, galera, se você é estudante e quer entrar no mercado financeiro, não se engane, não vá por palpite. Você não pode seguir a sua vida profissional simplesmente achando, não, isso aqui, não, mas eu não preciso de macro, né, porque eu já sei operar isso tudo aqui, eu já conheço, que eu já fiz estágio. Olha, sem conhecimento ninguém chega lá. Ninguém chega lá. Sem macroeconomia você vai ficar sempre caminhando em ovos, caminhando nas nuvens, tá? Você pode não acreditar na macro, né? Tem um filme muito interessante do Keanu Reeves com a Rachel Weisz, Constantine. Constantine é um filme interessante para quem gosta desses filmes com o diabo, etc., o inferno. E a personagem do Keanu Reeves está conversando com a Rachel Weisz e ela fala assim, não, eu não acredito no diabo, nessas coisas. E o Keanu Reeves responde para ela assim, olha, você pode não acreditar no diabo, mas ele acredita em você. É uma bobagem. Mas eu copiei essa frase para falar o seguinte, olha, você pode até não acreditar na macroeconomia, mas ela acredita em você. Ela é importante para você que quer trabalhar no mercado financeiro. Agora, continuando aqui a nossa análise, então, meu queridíssimo Rosito, dólar alto é um veneno para a população mais pobre, para o trabalhador que ganha os menores salários, para aqueles que vão sofrer mais com a inflação. Todos nós sofremos com a inflação. Minha queridíssima aluna Júlia Lübe, querida aluna de macroeconomia, aluna orientanda de trabalho de conclusão de curso, uma aluna brilhante, querida, que vai ter muito, muito sucesso pela frente. Então, a inflação, gente, ela é nociva para a sociedade toda. Eu vivi a época da hiperinflação, uma coisa que a Júlia Lübe estava longe de ter nascido, mas o Rosito, que é um pouco só mais velho que eu, só um pouco, gente, o Carlos Rosito também viveu a hiperinflação. Bruno, obrigado, querido, pela presença. E a hiperinflação, gente, vocês não têm noção do que era. Assim, o comum era 30% de inflação ao mês. Isso era o comum. Isso era o nosso dia a dia, 1% ao dia. Por vezes a gente tinha 50% ao mês. Então, se você ia do supermercado de manhã, o preço dos alimentos era 1.
Você ia à tarde, era outro. Tinha a profissão do remarcador de preço, né? Então, isso era um cenário que acontecia? As pessoas de classe média média, classe média alta, nós tínhamos uma conta remunerada no banco. Então você depositava X cruzeiros no banco, no dia seguinte você tinha uma correção monetária. O banco tentava, naturalmente, corrigir monetariamente a sua renda, né? Tentava corrigir com a inflação. Mas você perde, que essa correção nunca será igual, né? Mais ou menos como os gatilhos salariais, famosos gatilhos, em que o salário aumentava tentando acompanhar a inflação, né? Não acompanhava. Então vocês imaginam um trabalhador que ganhasse um salário mínimo na época da hiperinflação, tá? Um salário mínimo de R$1.300, é um salário de fome. O cara vai comer com esse salário, ele não tem, vai comprar comida, ele não tem espaço dentro dessa faixa salarial para fazer nada mais. E aí ele ganha esse salário, né, e vai estar indo para o supermercado com esse dinheiro na mão. Aí de repente ele caiu, levou um tombo, quebrou a perna, não conseguiu chegar no supermercado. Cara, se ele voltar amanhã com gesso, ele vai comprar menos comida, né? Então isso é uma coisa muito grave. Eu venho estudando há muitos anos inflação, foi objeto da minha dissertação de mestrado há quase 20 anos, 17 anos atrás, e depois da minha tese de doutorado, continuei estudando impactos da política monetária, falei um pouco da história do Banco Central também. Então, controle da inflação é uma coisa muito grave e muito séria, tá? A Silvia Matos, do Instituto Brasileiro de Economia, ela disse outro dia uma coisa sensacional: a batalha contra a inflação não está ganha, né? Gustavo Franco diz que a inflação para o Brasil é que nem o primeiro gole para o alcoólatra, né? O alcoólatra, ele não pode beber nenhuma gota, né? Ele será alcoólatra até o fim da vida, ele pode ficar 10, 15, 20 anos sem beber. A partir do momento que ele toma o primeiro gole, toda aquela situação do passado pode voltar. É exatamente o caso brasileiro, porque nós tivemos na década de 1980 até o início da década de 1990 uma inflação de milhares de % ao ano, né? Fernando Henrique Cardoso, quando era ministro da Fazenda, ele pegou a inflação com 2.000% ao ano. Então, isso é uma coisa muito, muito grave. Então, não se deve brincar com essas coisas de não, a inflação está pequena, a gente não vai ter nem 6% de inflação esse ano. Devemos ter qualquer coisa na casa de 5,8% até o final de 2022, porém a meta é 3,5%. A meta de inflação é 3,5%. Com uma banda até 5%, mais ou menos 1,5 ponto percentual, para absorver alguns choques exógenos. Por exemplo, guerra na Ucrânia. Então, o preço dos alimentos subiu. Não vai ser com taxa de juros, com política monetária, que você vai controlar isso, óbvio. Então, a inflação pode ter esse valor dilatado por causa de choques que na economia nós chamamos de choques exógenos, choques externos, choques que você não prevê. E mesmo com essa banda, o teto da meta de inflação é de 5%, né? E nós teremos qualquer coisa da ordem de grandeza de 5,8% aproximadamente. Então, como diz a Silvia Matos, a inflação está longe de nós termos essa batalha vencida. Então, retornando à questão do BNDES, o Brasil, de fato, existe um livro muito bom, gente, que é esse aqui,
Por que as nações fracassam? Tá? Já tem esse livro em português, do Daron Acemoglu e o James A. Robinson. Daron Acemoglu é um dos mais brilhantes economistas da atualidade. Essa cadeira está fazendo um barulho, né? É um economista turco e ele escreveu esse livro, já tem alguns anos, mas eu estou relendo ele, vale a pena, e para quem não leu, vale muito a pena. Tá? Por que as nações fracassam? As origens do poder, da prosperidade e da pobreza. E nesse livro ele indica que o que faz as nações prosperarem, né? O que faz as nações chegarem lá? Né? Alice, se você ainda estiver aí, querida, na live, né? A pergunta de Adam Smith, né? na Riqueza das Nações, em 1776, né, surgiu esse cara chamado Adam Smith. Surgiu não, ele escreveu A Riqueza das Nações, considerado o primeiro economista da história da humanidade, e ele, na Riqueza das Nações, ele fez essa pergunta: o que faz de uma nação próspera, rica, desenvolvida? Como que as nações chegaram lá? Né? Essa pergunta está viva até hoje, né? E o Acemoglu resgata essa pergunta. E se a gente tivesse que resumir essa resposta que ele deu em poucas linhas, ele cita basicamente 4 fatores: geografia, sorte, cultura e instituições. Então vamos pegar a última, né? A questão da cultura, eu já comentei em lives anteriores, né? Nós temos uma cultura aqui no Brasil um pouco, vou usar o eufemismo, né? Um pouco deturpada do que seria uma cultura ideal, né? A cultura japonesa é a cultura do samurai, né? O cara correto, honesto, cumpridor de regras, de tudo. A cultura escandinava, de uma forma geral, né, dos países nórdicos, é também de uma honestidade, né? Na época da Copa estava circulando aquele vídeo maravilhoso de um jogo Dinamarca e Irã, que a Dinamarca estava perdendo e o jogador iraniano pega a bola acidentalmente com a mão, né, que confundiu um apito da torcida com o do juiz. O juiz foi lá, marcou pênalti, e o técnico da Dinamarca falou uma coisinha com o cobrador do pênalti. Ele vai lá e joga a bola assim para escanteio bem devagarinho e erra de propósito o pênalti, né? Então eles perdem a partida, mas não perdem a honra, né? Dinamarca, um dos países de menor índice de corrupção do mundo, né? Então, e qual é a nossa cultura? A nossa cultura é do malandro, né? A cultura do se dar bem, a vantagem. Na literatura, né? No Mário de Andrade, a gente tem uma Macunaíma, né? O anti-herói, o herói sem caráter, né? Essa é a nossa cultura. No que tange a instituições, o Brasil está tentando. Nós somos um país de uma democracia muito jovem, né? Nós tivemos uma redemocratização do país em 1985, você tem o quê? 37 anos? Vai fazer 38? Lucas, meu querido, muito obrigado, bem-vindo. Então, uma redemocratização que é uma democracia que é uma jovem senhora, muito jovem senhora, uma moça, né? Democracia é uma moça. Nós tivemos, antes do período militar, também um outro período ditatorial, que foi do Getúlio Vargas, né, entre 1930 e 1945, onde nós tivemos uma Constituição polaca, uma Constituição copiada de um país ditatorial. Enfim, nós temos instituições que estão se formando ainda, né? Nós tivemos agora, no governo Bolsonaro, uma série de questões institucionais, quando o governo federal traçava vários episódios de litígio
com a Justiça, com o Supremo Tribunal Federal, etc. Então, as nossas instituições ainda precisam ser fortalecidas, né? Quando você simplesmente muda a lei, mas foi o Congresso Nacional. Sim, foi o Congresso Nacional com um acordo, um grande acordo com o governo eleito, né? O Congresso Nacional, ele é um grande balcão de negócios, né? Nosso Congresso. Quem pagar mais, leva, né? Então, o Arthur Lira, simplesmente na calada da noite, alterou essa lei. Então, quando você faz isso, gente, vocês não imaginam o estrago que isso causa. Isso causa aumento do dólar, isso causa fuga de capitais, isso causa fuga de investidores, isso causa instabilidade, isso causa um ambiente para nós brasileiros que é o seguinte: tudo pode mudar do dia para a noite, da noite para o dia. Qualquer lei o cara pode amassar, jogar fora, hoje não vale mais. Eu estou aqui torcendo, quase que rezando, para a lei da autonomia do Banco Central ser respeitada. Por quê? Se amanhã o presidente da República quiser dar uma canetada, o presidente eleito, ele manda para o Congresso: acaba com essa lei aí que eu quero mandar embora, eu quero demitir o Roberto Campos Neto. Mas peraí, nós conquistamos com sangue, suor e lágrimas, como diria Churchill, né? Conquistamos com tanto esforço essa autonomia do Banco Central, que é vital para o controle da inflação. O mundo inteiro tem Banco Central independente, que é mais do que autônomo, um Banco Central que escolhe as metas de inflação. Quer dizer, se acabar com isso, aí nós vamos ter mais insegurança institucional ainda. Então, esse precedente... e tem mais uma coisa, né? Essa lei das estatais era uma lei justamente para evitar que políticos entrassem e assumissem cargos de direção e de presidência das estatais. Ora, se você joga a lei fora, maravilha, então cria um precedente para entrar qualquer político de qualquer sorte, de qualquer origem, qualquer estatal. E vocês não sabem o número de estatais que existem. Vocês não têm ideia, não são 20, nem 30, nem 50, são mais de 100 estatais. Não é moleza não. Então, isso é muito grave. E eu vejo isso com muita tristeza. E mais uma vez a impressão que eu tenho, né, é que mais uma vez vamos ter um governo que está desperdiçando uma oportunidade, né? Esse é o país do desperdício das oportunidades. O Bolsonaro tinha uma oportunidade tão grande em suas mãos e, a meu ver, desperdiçou. Fernando Collor de Mello tinha uma excelente oportunidade, primeiro presidente eleito após o regime militar, também desperdiçou. O Partido dos Trabalhadores poderia fazer um meia-culpa, dizer o que fez de errado, tentar mudar, tentar voltar para o primeiro mandato do presidente Lula, que foi um excelente mandato. Não está fazendo. E assim a gente vai de perda em perda. Perda de oportunidades para os governantes e que acabam imputando perdas enormes para nós brasileiros, né? No caso do Bolsonaro, perdas em termos de vida, né? Que foi a péssima condução do governo na pandemia. Então, este é o panorama econômico do nosso país hoje, cheio, repleto de inseguranças institucionais e, naturalmente, seguimos com inseguranças fiscais, fazendo o preço dos nossos ativos cair e o dólar lá nas alturas, pressionando a inflação. Quero agradecer demais a todos vocês. Olha, gente, quem não está me seguindo, me segue aqui, tá? Curte, comenta essa live, comenta os meus conteúdos, me segue para receber esse conteúdo de qualidade de macroeconomia. E atenção você
estudante, especialmente estudante de engenharia e administração, que quer ir para o mercado financeiro. Se você quiser ter sucesso, se você quiser caminhar numa estrada sólida, feita de conhecimento, você precisa de macroeconomia. Gente, um grande beijo. Lucas, querido, Bruno, Júlia Lube, até amanhã, querida, Gabriela, Rosito, Elisângela, João, Ingrid, Monteiro, Rosito, já falei, Silvinha Lira, Alice Cutrim, um beijo especial para você, minha querida. Gustavo Lorenzato, Leandrinho, Juliana, Renato Bale, todo mundo que entrou aqui na live, muito obrigado, um grande beijo e até quinta-feira às 8h30. Tchau, tchau.